Tá aqui, ó. Vamos direto pra quem nos com acompanha ele. nas Hoje plataformas digitais. A gente gosta de inovar, Andreasa. Hoje vai ser vinheta no final. Vamos inverter Vinheta isso aí. no pé. Vinheta no pé. Não precisa de vinheta não, pessoal. Não, Desde que vocês me chamem, tá tudo bem. No final vai A gente faz. Eu faço aqui. Tem método com Carlos Andreasa. Olha, muito bem. Que isso, Que charme. Uma vinheta Muito dessas. charme. Ô, Andreasa. Que isso. Tem método e tem Constituição, né? Pois, mas que papo é esse, Andreasa? Explica pra gente, o que é isso agora? Precisava disso agora, Andreasa? Ô, Fábio, o que a gente precisa explicar antes de tudo, me parece mais importante, até para o pessoal que está entusiasmado com a ideia de um novo processo constituinte, para que tenhamos uma nova Constituição, é bom explicar que Constituição você não pega na árvore, assim que nem uma maçã bonita, você vai lá, escolhe, pega, está pronta, não é obra do Divino Espírito Santo, são as pessoas que fazem, né? São as gentes que fazem. E aí a pergunta é, que gentes, que pessoas são essas? Quem faz uma Constituição são os parlamentares. Mesmo que se eleja, vamos eleger uma nova Constituição, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, mesmo que se fale tudo isso, no final das contas, a gente, a matéria humana, a qualidade humana, a mão de obra, é essa aí. São essas pessoas que estão hoje no parlamento, talvez, com exceções, deva-se dizer, falo isso há muito tempo, em matéria de qualidade individual, o pior parlamento da nossa história. E olha que nós tivemos parlamentos ruins. Aliás, um parlamento eleito, em grande parte, com o discurso da renovação. Um sinal, serve para falar da Constituição também, um sinal de que renovação nem sempre é para melhor, de que é possível renovar para pior, e de que muito frequentemente se renova para pior. Então, o deputado federal Ricardo Barros defendeu uma nova Constituição, falou da importância de uma Constituição que trouxesse mais senso de dever, menos tantos direitos, mas é importante lembrar, frisar aqui, que quem faria essa nova Constituição seria a gente de Ricardo Barros para baixo. Talvez Ricardo Barros, o líder do governo, seja o que há, atenção, o que há de melhor no nosso parlamento, certamente muito competente nas funções que exerce. E aí tem a questão do Chile, né? O gatilho para essa discussão de uma nova Constituição brasileira veio da pressão popular no Chile, resultando na conquista de um plebiscito, e aí sim a convocação, a eleição de uma Assembleia Constituinte representativa para esse fim. Mas qual é a diferença fundamental? A Constituição que se quer derrubar no Chile, eu sou cético em relação a esses processos muito abruptos de transformação, no calor dos fatos, de uma Constituição. Mas a verdade é que a Constituição chilena é uma ainda do tempo da ditadura, é uma que traz a carga da opressão, a carga daquele período de exceção. Ao contrário da nossa, que é uma expressão... Simbólico, né? É isso, a nossa é uma expressão... Isso. A nossa, Gabi, é uma expressão da democracia, é a Constituição de 88, o grande marco da nossa abertura democrática. E sim, ela traz muitos direitos. O que o povo chileno quer é uma Constituição que tenha a carga de direitos como tem a nossa, né? É muito insensível. Veja, nós estamos no meio de uma pandemia, o desemprego gigantesco, as pessoas sem dinheiro, dependendo de auxílio emergencial para comprar arroz. É muito insensível agora, francamente, uma falta de tato político, né? Propor uma reforma constituinte para uma nova Carta Magna que representaria supressão de direitos. Nesse momento, quem propõe isso, de onde vem uma ideia como essa? É realmente espantoso. O Chile quer uma carta como a nossa, né? E eu insisto, a nossa Constituição, a de 88, ela é obra, talvez muito grande, com problemas, longe de ser perfeita, mas ela é obra da expressão democrática. Nós vivemos hoje, para além da pouca qualificação do parlamento, portanto, daqueles que fariam o novo texto constitucional, nós vivemos um período em que a mentalidade autoritária, em que a sanha autocrática graça, não é a melhor mistura, ainda mais
nesse ímpeto de dar uma resposta, criar condições para se governar, portanto, o que seria uma constituição de ocasião para facilitar a vida do governo de turno, não é um bom caminho. É melhor ficar com a nossa. Ela tem problemas, mas se alguém acha que está ruim com essa, imagine com uma outra feita por essa gente e nas condições de mentalidade autoritária que nós temos. Eu acho que ele falou disso, né, propôs isso para chamar atenção de alguma forma, né, porque não me parece viável nesse momento que a gente vive, não me parece nem prioridade nesse momento que a gente vive. Não é, Gabi, mas vamos lembrar que esse discurso por uma nova Constituição tem surgido com frequência. Sim. Eu concordo com você que não haja condições, eu concordo com você que está longe de ser a nossa prioridade, está longe de ser o nosso problema. A Constituição não é o problema, não é por causa da Constituição que nós vivemos esse caos fiscal, não é por causa da Constituição que os governos não conseguem executar os seus planos. Os governos não conseguem executar os seus planos porque os planos são ruins, porque não fazem a negociação política necessária e porque muitas vezes são incompetentes. É muito fácil atribuir à Constituição as dificuldades. Existem muitos mecanismos para a reforma da Constituição, inclusive para a revisão de direitos. A reforma pontual da Previdência, uma reforma da Previdência serviu para isso, goste ou não dela. Agora, a ideia de abrir um novo processo constituinte para um texto constitucional que estruturalmente revise direitos e facilite a possibilidade de gestão, é mais fácil fazer o trabalho legislativo correto, fazer política, usar as PECs, as emendas constitucionais para melhorar, para aprimorar a Constituição, em vez de dar desculpa na Constituição para a própria incompetência. Seria muito bom que a Constituição passasse a ser respeitada, né? Antes de derrubar a Constituição, parece que a cada 20 anos tem que mudar a Constituição. Antes de fazer isso, que tal valorizar a Constituição? Que tal respeitar o que está escrito na Constituição? Seria um bom caminho, seria um bom começo. É isso, é fundamental, né? Seguir primeiro que tá nessa. E aí depois pensar numa outra, né? O Ricardo Barros chegou a dizer que é preciso ter mais equilíbrio entre os poderes. A Constituição do Brasil prevê muito equilíbrio, aliás, entre os poderes. Aliás, uma diferença básica da Constituição de 46 para a Constituição de 88 é dar muito mais poderes legislativos ao presidente. Lá atrás, a Constituição de 46 não previa nenhum poder legislativo ao presidente. O presidente tinha muita dificuldade para implementar o que pensava. E a de 88 mudou isso radicalmente. E é muito engraçado ver um parlamentar, né, deputado federal, tudo bem que não é senador, mas ele deve ter ficado muito feliz com a sabatina do Cássio Nunes Marques, do indicado do seu presidente. Ali você viu como o equilíbrio entre poderes não foi respeitado. Né, como o peso republicano não foi respeitado. O Senado deixou de exercer a sua missão constitucional. O Senado desvalorizou a prerrogativa que a Constituição lhe dá. Né? Então, que tal começar a exercer um pouquinho de república entre nós? E aí, se não der certo a república, quando ela começar a funcionar, ainda não começou, aí a gente vê a Constituição. Mas a culpa não é da coitada. Ela tem problemas, tem. Mas os que fizeram ela, garanto, eram melhores, mais bem preparados do que os que se apresentariam para fazer uma nova. Muito bem, Carlos Andreasa, todas as tardes com a gente aqui no Band News em alta frequência. Valeu, Andreasa, até amanhã. Valeu. Tchau, pessoal. Eu gostaria que o Coutinho fizesse novamente a vinheta para compensar a falta da inaugural. Não, eu vou fazer diferente agora. A minha vinheta vai ficar perfeita agora, Andreasa. Vai lá, 1, 2, 3. Quer ver? 1, 2, 3 e... Método, com Carlos Andreasa. O Coutinho, quando ele quer, ele tem essa voz aveludada. Eu preferi essa nova voz dele aí, essa final. Querida Jaque Dall'Abona. Valeu, Andreasa, até amanhã. É isso aí. Valeu. Tchau, pessoal, até. Tchau.